Graça e paz, amados. Gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã, um texto bastante interessante e expressivo da Palavra de Deus que se encontra aqui em Atos, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 15. Essa primeira leitura é uma leitura extensa, E eu peço aos irmãos que prestem atenção. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto os contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da visão deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles dois homens vestidos de branco que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu retornará do mesmo modo como o veste subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, à distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e vai fazer uma declaração, Mas eu fiz essa leitura extensa, mas quero enfatizar para vocês que o alvo desta minha leitura é esse versículo final aqui, o versículo 15, em que diz que naqueles dias, sendo o número dos que se congregaram ali, dos que estavam ali presentes, cerca de 120. E por que eu quero dar ênfase a isso? E por que eu quero colocar em negrito a vocês este versículo? Porque a minha reflexão hoje, amados, é acerca das multidões que acompanhavam Jesus Cristo. Das multidões que durante o seu ministério de 3 anos e meio, aproximadamente, das multidões que o acompanhavam. E o quanto, no momento crucial, após a sua morte, ressurreição, e antes dele ascender aos céus, naquele período em que ele ainda esteve aqui por cerca de 40 dias, por 40 dias, dando instruções aos discípulos, o relato que a gente tem aqui, é de cerca de 120 pessoas seguindo Jesus Cristo. De toda aquela multidão que o acompanhou durante todo o seu ministério, neste ato final, aqui às vésperas da descida de Pentecostes, poucos dias antes da descida de Pentecostes e ali do início da igreja, após os discípulos serem revestidos de poder por meio do Espírito Santo, a gente vê que toda aquela multidão se resume a cerca de 120 pessoas. É uma reflexão importante, interessante e extremamente importante para os dias de hoje, porque apesar de nos parecer a princípio algo tão esdrúxulo, tão estapafúrdio, é a realidade nos dias de hoje. Então, penso que devemos fazer esta reflexão, pensar algumas passagens da Palavra de Deus e refletir, pois acredito que nelas há alguns indicadores da razão de haver, num momento tão crucial, um número tão efêmero de pessoas, um número tão diminuto, e o quanto isso é uma realidade nos dias de hoje.
E eu entendo que buscarmos compreender alguns elementos por trás deste fenômeno é de fundamental importância para a igreja hoje, que se encontra na mesma situação. Então, nós vemos lá em João capítulo 6, do versículo 22 a 27, tem uma passagem muito interessante em que, e qual é o contexto desta passagem, né? Vou ter que contextualizar algumas outras passagens aqui, e para que fique mais fácil a compreensão, né? Em João capítulo 6, do versículo 22 ao 27, o contexto é quando Jesus, junto com seus discípulos, atravessa para ali o mar de Tiberíades, né? Na face oposta a Cafarnaum, e ali naquela região, enquanto ele está ali, né? Acontece a multiplicação dos pães. E após ele servir após ele saciar a fome daquelas pessoas de maneira sobrenatural, ele então depois retorna a Cafarnaum, atravessando novamente o mar de Tiberíades no sentido oposto. Ele retorna para Cafarnaum e ali, quando aqueles discípulos, quando aquela multidão que foi contemplada pela multiplicação dos pães, percebe que Jesus Cristo já não se encontra mais naquele local, eles então saem à procura dele. E Jesus Cristo, né, nesta ocasião, lhes fala algo que é bastante interessante. Fala o seguinte: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus Cristo compreende, reconhece que aquelas pessoas que o estavam tão ávidas de reencontrá-lo, a razão de tamanha busca por sua pessoa, mesmo tendo ele realizado tantas maravilhas, tantos sinais, curado, pregado, anunciado a palavra, ainda o que impelia aquelas pessoas a procurá-lo tinha sido o fato da sua necessidade material, sua necessidade física, sua fome ter sido saciada. Então eles já ali os adverte, né, que eles trabalhassem não pela comida que perece, mas pela vida eterna. Como importante esta reflexão nos dias de hoje. Eu pego esse primeiro aspecto em que muitos na igreja, muitos cristãos têm uma relação, se apegam ao Senhor única e exclusivamente por questões materiais, pela comida que perece, e não por aquilo que é espiritual, não por aquilo que de fato lhe confere a vida eterna. Como diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 33, né, lá está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nos debruçássemos, se nos dedicássemos mais a fazer a palavra de Deus, a fazer a obra de Deus, ao que é espiritual, tantas das inquietações, das preocupações materiais que graçam a nossa vida estariam sendo respondidas, estariam sendo saciadas, tantas das nossas necessidades estariam sendo supridas se a nossa preocupação estivesse voltada única e exclusivamente, ou a nossa prioridade fosse, de fato, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas este não tem sido o nosso foco. Nossa preocupação maior tem sido as questões materiais, aquilo que perece. Temos buscado, priorizado em nossas vidas e temos, inclusive, sido ensinados a priorizarmos, temos sido ensinados de púlpito a priorizarmos o que é material. Aqui Jesus Cristo adverte essa multidão. Há um outro contexto, né? Há uma outra situação também ocorrida ali em João capítulo 6, do versículo 53 ao 56, né? Do 53 ao 66. Nesta ocasião, Jesus Cristo então está falando com os discípulos acerca do seu martírio,
acerca do que aconteceria com ele ali na cruz. Ele teria que, o seu sangue seria vertido, né? A sua carne seria dilacerada pelo perdão dos nossos pecados. Era necessário o seu sacrifício. E quando ele fala ali que as pessoas teriam, né, que comer da sua carne e beber do seu sangue, aquela mensagem soou por demais estranha, soou por demais inaceitável para aqueles discípulos, para aquela multidão que o acompanhava. E muitos o abandonaram. E muitos o abandonaram por não compreender na essência a sua palavra, por não compreender na essência a necessidade, o sentido, a razão da sua vinda a esta terra, a razão pela qual o próprio Deus se fez carne e foi necessário que assim se desse e que o seu sangue fosse vertido e que a sua carne fosse dilacerada e que nós somos participantes disto. Nós somos participantes. Este ato que se dá de maneira simbólica na Santa Ceia, esse ato, né, que nós fazemos lembrança, foi e é essencial, primordial na nossa história, no nosso histórico. Somos participantes do corpo e do sangue de Cristo. E tão somente por isso, e aí há a nossa salvação. Somos salvos não por nossos atos de justiça, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, pela sua entrega voluntária na cruz do Calvário. E é como participante do seu corpo e do seu sangue que acessamos a vida eterna, pois estamos em Cristo. Essa mensagem não foi compreendida. E quantos hoje não compreendem esta mensagem? Quantos hoje não compreendem a graça que há em Cristo Jesus, que não depende de nós, que Cristo foi quem conquistou a nossa salvação. Não há mérito nenhum nosso. Não é uma questão de meritocracia, é uma questão tão somente de fé naquilo que ele já realizou. Um outro ponto também fundamental e que a gente vê, né, as multidões ali que acompanhando Jesus Cristo, no momento, é o momento da sua condenação. Quando, né, a gente vê isso, está lá em João capítulo 18, do versículo 35 ao 40, quando Pilatos, né, por conta da celebração da Páscoa, oferece, e ali havia a possibilidade de se libertar um prisioneiro, e Pilatos então, né, sugere soltar o rei dos judeus, Jesus Cristo. E aquela multidão incitada pelas autoridades eclesiásticas grita a plenos pulmões que fosse solto Barrabás e que se crucificasse Jesus Cristo. Aquele homem que por tantas vezes acompanhou aquela multidão esteve com ele, aquele homem que realizou tantos milagres, aquele homem que curou tantas pessoas, aquele homem que saciou a fome de tantas pessoas, ali, naquele momento, está sendo preterido, trocado por um malfeitor. A multidão, incitada por uma autoridade eclesiástica, pelas autoridades eclesiásticas, gritam a plenos pulmões: solte Barrabás, crucifique Messias. Quão manipulável são aqueles que não conhecem as Escrituras. Quão inconstante são aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Quão volúveis são aqueles que não se firmam na palavra de Deus. E aqui nós temos, né, eu peguei essas três situações envolvendo multidões e que apontam para situações distintas, mas envolvendo multidões, e que são fatos que acontecem nos dias de hoje. Que esses três aspectos possam ser pensados, avaliados, meditados por nós, porque essa hoje é a condição da igreja.
o quanto o corpo de Cristo tem se encontrado esvaziado, o quanto as igrejas estão vazias, o quanto o Evangelho tem sido deturpado e o quanto cristãos têm se evadido da presença do Senhor, o quanto cristãos têm largado o Mestre para seguir outros caminhos, o quanto multidões têm abandonado o Evangelho, não diferente desta condição. E Jesus está voltando. Os dias são maus. Breve ele voltará para buscar a sua igreja. E que você seja encontrado entre os salvos, que você seja encontrado entre este pequeno grupo que ascenderá aos céus com Jesus. Amém? Peço a todos que não esqueçam de dar o like, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado, e compartilhe esse vídeo. E graça recebeste e graça dai. Amém? Graça e paz.